Boa noite. Agora sim, tudo certo para a gente começar. Oi, Paulo, Caroline, boa noite. Vamos entrando. Vamos esperar a Isabel. A Bruna também tá aí, a Ana. Vamos esperar a Isabel conectar para a gente começar. Bem-vindos. Eu quero saber de vocês se tá muito próximo o meu rosto, se o áudio tá bom, se tá tudo ok. Oi, Mirna, boa noite. A Gláucia Caetano também já está conectada. A Jordana entrando. Obrigada, então. Oi, Isabel. Oi, Boa boa noite. Boa noite. noite. Como você tá? Tudo bem? Bem-vinda novamente. Oi, bem-vindo. Bem-vindo a todos que estão aí nesse momento participando conosco dessa live, desse bate-papo. O mesmo. A Mara entrou agora, o Milton. Então, pessoal, enquanto vocês vão chegando, se aconchegando, que hoje está meio friozinho, né? Foi um feriado meio friorento, né, Isabel? Então, É, para o hoje pessoal ir assim, sim. chegando, E é, aí a gente para o vai pessoal ir, aguardando. isso. Então, para o pessoal ir chegando, eu vou dar início com uma leitura do livrinho Minutos de Sabedoria. Então, eu vou abrir aqui na sorte para dar início com a nossa mensagem, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras, de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado. A mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Então, essa foi a nossa mensagem inicial. Então, eu vou, para a gente aproveitar todo o tempo que a gente tem, eu vou fazer uma prece. Eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos, para que vocês acalmem o coração de vocês, para que a espiritualidade amiga esteja conosco na noite de hoje, está? Para que os nossos ouvidos, o nosso coração, para que eles estejam abertos à mensagem que a Isabel tem para nos passar no dia de hoje. Esse bate-papo seja leve, alegre, saudável e que todos nós estejamos conectados com Jesus e com o alto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Que assim seja. Então, Isabel, né, o pessoal que não está acostumado com o nosso bate-papo ainda, mas hoje vai ser um bate-papo, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas para a gente, né, Isabel? A gente vai Isso, tentar ao máximo responder as questões de responder. vocês, né? Então, eu já quero fazer a primeira pergunta, que já é a pergunta do nosso tema de hoje, né? Então, a primeira pergunta é depressão. Por que comigo, Isabel? Bem, boa noite a todos. É com muito carinho que a gente recebe vocês em nossa casa virtual, né?
O CEAP está aí participando dessa nova modalidade de palestras e a gente sente assim que o pessoal tem participado, tem sido muito bom, porque a gente mantém sempre o contato com a nossa casa, né? A nossa casa espírita lá. Esse assunto, depressão, é muito importante nesse momento, inclusive porque nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é aquele mês em que a gente dá atenção especial ao suicídio. E nós sabemos que todo suicídio, grande parte dele, ele começa com um transtorno emocional. Ele começa com uma depressão. Então, entender a depressão e perceber, de repente, se ela está acontecendo contigo, né? A depressão, ela é um transtorno da afetividade. Qualquer pessoa pode ter, em qualquer idade, em qualquer momento da sua vida. Pode ser jovem, pode ser velho, pessoa mais madura, pode ser já uma criança, adolescentes. Então é algo bastante preocupante. Então o que a gente deve saber primeiramente a respeito da depressão? Tristeza é comum na nossa vida. Em determinados momentos a gente pode se sentir triste, abatido, isso faz parte. Só que, se essa tristeza, a falta de humor, o humor alterado, falta de apetite ou muito apetite, sono alterado, sensação de fracasso, de inapetência, por mais de 10 a 15 dias, aí nós já devemos soar o alarme e procurar auxílio. Porque a partir desse momento, todo cuidado é importante. Porque a depressão ela é assim. Passou esse período que você não sai da tristeza, que ela é constante para você, você pode estar iniciando um processo depressivo. Aí você precisa ir a um médico, a um psiquiatra. Porque o mundo é difícil, viver não é fácil. E as coisas nos pressionam. E cada um tem uma certa capacidade de resiliência. Quando essa resiliência ela não está bem posta, você pode sofrer com esses embates da vida. Se você tiver esse momento que você está mais fragilizado, a sua resiliência será melhor. Ao contrário, será menor. Então, a depressão ela já é considerada o mal do século. O nosso querido Divaldo já fala em pandemia a respeito da depressão. A depressão ela sempre existiu no mundo. Antigamente, ela era detectada, ela era conversada, falada a respeito de ser uma melancolia. Mas isso já lá na época de Galeno, nos antigos gregos, ela foi tratada assim como uma doença que tinha que internar as pessoas. E a partir da década de 30, ela já começa a ter essa nova postura de entendimento de ser um transtorno. A OMS, agora dia 28 de agosto, que é o dia do psicólogo, ela já lançou um alerta a todos os países, né? Então ela nos traz alguns dados do tipo assim, 1 bilhão de pessoas no mundo com transtornos psicológicos. 3 milhões morrem pelo álcool. 6% da população brasileira ela tem depressão. E uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Então, são números alarmantes. E, inclusive, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela já coloca que em 2020 os casos de afastamento por depressão vai ser muito grande. Porque nós estamos vivendo, inclusive, um momento tenso para todos. Uma nova vida, de repente, esse período de 7 meses que nós vimos vindo aí, com ficar em casa, você mudou toda a tua rotina, a preocupação financeira. Então, é lógico que isso ia ter um reflexo em todo o psicológico das pessoas. Então, assim, outro detalhe, que vai chegar a 30% da população, quem não teve, vai ter um momento que possa apresentar um quadro depressivo. Aí nós podemos ter o leve, o moderado, até uma depressão mais profunda. Então, todo esclarecimento é importante. A depressão ela pode ser exógena e endógena.
Exógena é quando ela é uma depressão que vem de um acontecimento fora de você, né? A perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma doença, né? Um câncer, alguma doença muito forte, né? Por exemplo, também uma medicação que você está tomando. Porque o que que a depressão faz? Ela altera as sinapses cerebrais. Lá nos neurônios, quando eles se aproximam um do outro, eles trocam informações, que são chamados os neurotransmissores, dopamina, serotonina, essas que nós estamos conhecendo atualmente, né? Noradrenalina, serotonina, dopamina, só que existem muitos outros neurotransmissores, mas esses três já têm tratamento. Então, é a base de você procurar um médico, ele vai te identificar para poder dar uma medicação correta para que você equilibre esse nível de neurotransmissores cerebrais, porque ela é uma doença que ela se instala no físico, no seu cérebro, então ela há necessidade de um tratamento. Ela também pode ter causas endógenas, que são causas psicológicas que você vem a ter, né? Então, problemas de traumas, problemas de adaptações, também pode chegar a desenvolver uma depressão. Procurar o médico, auxílio o medicamentoso e o terapêutico, né? Que é através de uma terapia. Então, primeiramente, é importante a gente considerar: eu estou com depressão? Eu tenho essa informação já? Então, primeiramente, isso aí para a gente identificar por que que pode estar acontecendo comigo. Então, partindo desse viés, né, a Patrícia, ela perguntou, quais são os sinais, Isabel, que devemos estar atentos para identificar o começo da depressão? Primeiramente, você vai sentir uma tristeza muito grande, um abatimento, uma tristeza de não se sabe o quê. E aquela tristeza vai tomando conta, ela não fica um dia, ela vai ficando, passando a semana, passa para a segunda semana. Algumas pessoas têm alteração do apetite, comem demais ou comem de menos, começam a emagrecer, perder peso ou engordar. Elas têm alteração do sono, não conseguem dormir ou dormem demais. Ficam paradas, dali a pouco dormem. Muitas têm assim aquela sensação de fracasso, de que não é nada na vida, né? Outras têm uma irritação muito acentuada ou pode ser mais agressiva. Então ali a pessoa tem que começar a perceber que o seu comportamento está alterado. Por isso que ela é um transtorno do comportamento e da afetividade, daquilo que a pessoa gosta. De repente a pessoa gosta de fazer caminhada, dali a pouco ela não quer mais. Ela começa a perceber: nossa, mas eu não estou mais querendo caminhar. Eu gosto de fazer receitas, aquilo não me anima mais. Então, aquele estado de desânimo generalizado que já tem que começar a perceber que realmente passou já mais de 10 a 15 dias, já tem que perceber, e é um sinal de alerta. E a Rose, ela está perguntando, como é que a gente pode ajudar, né, as pessoas que têm depressão, Isabela? Olha, a família e os amigos são extremamente importantes nesse momento, porque eles vão, quando eles nos observam, eles começam a ver que a gente está diferente. E muitas vezes a pessoa não consegue identificar sozinha. Então a família informada vai perceber e vai levar essa pessoa para o médico. É ela que muitas vezes vai levar ao médico ou ao psicólogo, normalmente é o psiquiatra. O psiquiatra vai estar lá. Se a pessoa não tem o psiquiatra, ela vai no médico. Se ela não tem plano de saúde, ela vai no postinho. Lá ela vai identificar com um doutor médico geral, cirurgião, um médico de geral, de todas as que normalmente tem no postinho, né? Ela vai explicar os seus momentos, ela vai pegar uma triagem para um psiquiatra, porque é o que melhor vai diagnosticar, é o psiquiatra. Por quê? Porque nós temos lá aqueles neurotransmissores. E de acordo com aquilo que a pessoa estiver sentindo, o psiquiatra é capaz de dizer se ela está faltando noradrenalina, serotonina ou dopamina. Aí ele vai ter uma gama de medicamentos
para poder oferecer a essa pessoa e fazer o acompanhamento. Mas ela precisa da família, precisa de alguém perto dela para poder encaminhá-la, porque às vezes ela está tão prostrada que ela não toma a atitude que ela precisa. Então, isso é muito bom a gente se observar, observar os outros, os nossos familiares e amigos. Essa modificação de humor, ela é muito importante, né? E eu acho que também a gente precisa, eu acredito nisso, né? A gente precisa desconstruir essa visão de que quem está depressão, quem está com depressão é sempre quem está muito triste, quem não tem vontade de nada. Porque hoje a gente vê, né, Isabel, que tem pessoas que trabalham, né? E, Hum, enfim, enfrentam a rotina diária e estão com depressão, né? Eu acho que ex isso precisa ser desconstruído, né? exato, precisa de desconstruir de que porque a pessoa está fazendo as suas atividades normais, que ela não está com a depressão. Outra coisa que as pessoas precisam desconstruir, dizer que depressão não é nada, ou que de repente a pessoa está fazendo frescura, está querendo chamar atenção, Atenção. e não é nada disso, a pessoa realmente sofre. Porque a depressão é uma coisa assim impressionante. A pessoa, de repente, num dia de sol, é como se em cima dela viesse um véu escuro, cinza, que ela não consegue curtir aquele sol, aquela vida. É uma coisa muito importante e muito assim difícil às vezes da pessoa conseguir perceber que tá. Então por isso que a informação é fundamental para que ela não chegue num caso mais grave. Né? Sim. E aí a Patrícia, ela tá colocando aqui pra gente. É comum as pessoas negarem o estado depressivo. Então, como ajudar a conscientizá-las da importância dessa ajuda? Aí você vai ter que ter o cuidado no conversar com essa pessoa, com muito carinho, paciência. O depressivo precisa de paciência, carinho, tom da voz que você vai falar com ele. Porque se você chegar gritando, saia disso aí, o que você está fazendo? Vamos no médico. Ele pode ficar. Alguns casos dos depressivos, eles são irritados, eles querem se voltar só para dentro de si, né? Então, nesse momento, tem que ter todo um cuidado para você poder ajudar, com muito carinho, muita paciência. Então, indo para nossa alçada, né? Como é que como, como é essa visão espírita em relação à depressão, Isabel? Olha, é muito importante essa visão. É assim, a visão espírita, ela é complementar à visão da medicina e da psicologia. Enquanto a medicina e a psicologia, através da psicanálise, da psicologia transpessoal, né, vai descobrir os traumas de infância, as dificuldades psicológicas que a pessoa tem nos relacionamentos, né? Enquanto elas tratam desses fatores, tanto a medicina como a psicologia, elas estão tratando de um fator de uma vida, certo? Quando nós nos reportamos à doutrina espírita, aí ela vai nos trazer uma visão que o nosso espírito é imortal, herdeiro de muitas e muitas existências reencarnatórias. Aí o problema vai se ampliar, porque você não está tratando de uma existência, você está tratando de várias. Você está tratando de um ser que tem muita experiência guardado em si mesmo, no seu inconsciente mais profundo, e que vai se exteriorizar de alguma maneira no seu corpo físico, na sua mente, algum transtorno que ele venha trazendo consigo. Por exemplo, Joana de Ângeles, ela traz para nós, através de Divaldo Franco, na série psicológica, que uma das causas, né, possíveis pode ser uma culpa. Uma culpa de um erro numa vida passada, uma culpa de alguma coisa que ela não trabalhou corretamente. Nós vemos na literatura espírita também, às vezes, uma saudade de alguém que ficou do outro lado e que, de repente, na vida, isso aparece, de repente, né? Então, nós temos que trabalhar isso e entender isso.
no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala sobre a melancolia, né? Sobre essa tristeza do espírito que, de repente, se estabelece na sua vida num determinado momento. Né? Nós temos também, sabemos da lei de causa e efeito. Então, aquilo que nós fizemos tem um efeito. A nossa sementeira foi muito grande, né? Durante todas essas vidas. E, de repente, agora nós estamos recolhendo alguma plantação. Né? Porque a gente sabe que a gente evolui através das experiências e que as nossas dores nos fazem crescer. Então, nós temos a seguinte comparativo. Quando a gente vai numa floricultura, a gente compra aquelas pedrinhas redondinhas, bem bonitinha para enfeitar o jardim, aqueles seixos. Esses seixos vêm do rio, mas eles começam lá no início do rio e a água vai levando eles. E esses seixos, no início, eles são tudo pontiagudo, aquelas pedrinhas. E elas vão se rustindo uma na outra, a água vai empurrando e elas vão ficando redondinhas. Então, quando elas chegam lá numa altura do rio, que elas estão toda redondinha, elas podem ser colhidas para enfeitar os jardins. E mais ou menos é assim conosco na nossa vida. A gente vai se rustindo nos problemas, nas dificuldades, nas pessoas difíceis do nosso convívio, mas nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos rumo a uma perfeição que a gente está buscando quando estamos aqui, encarnados num corpo físico. Então, essa visão de esclarecimento, de que, vamos dizer assim, o buraco é maior, para nós buscarmos entender esse processo como espíritos. E isso é o que a doutrina nos traz. Essa visão mais abrangente, não só desse momento, mas de muitos momentos que estamos vivendo nessa nossa longa jornada evolutiva. Então a gente pode afirmar que a depressão, ela tem uma associação com a nossa vida passada? Perfeitamente. Por quê? Porque assim, ó, se nós analisarmos a história da humanidade, a gente vai ver o seguinte: essa humanidade foi complicada, né? Quantos desatinos, quantas guerras, quantas loucuras já fez essa humanidade, né? Se você pegar assim para ver a história da guerra, você fica impressionado. Muito mais, lá, época de Moisés, toda a história você vai ver que ela é recheadinha de complicações, de assassinatos, de sofrimentos. E aí eu te pergunto, né? Será que nós passamos todo esse período que nós encarnamos nesta humanidade que é nós mesmos, livres de qualquer desatino, de qualquer imperfeição? É difícil. E aí o que acontece? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos acesso a todos os nossos equívocos e ao que realmente somos. E aí a gente está lá e sente uma culpa, se sente muito, muito infeliz. E aí o que acontece? A gente tem vontade de fazer diferente e nós queremos voltar. Nós queremos voltar à vida no corpo, para poder consertar essas coisas que a gente desfez, que a gente destruiu. Então, nós queremos voltar. E aí, nós temos a benesse do planejamento reencarnatório. E aí, nós somos ajudados pelos nossos mentores. A espiritualidade amiga nos ajuda nesse planejamento. Ao pai que nós vamos ter, a mãe, o corpo, a situação financeira, a cidade que vamos morar, o marido, os filhos. Então, nós fazemos uma composição para podermos vir. Aí, antes de vir, que nem diz o Elahá. O Elahá diz assim nas palestras dele, que antes de nós virmos, já com tudo planejado, Deus nos dá um beijo. E esse beijo é o esquecimento do nosso passado. Só que assim, nós esquecemos do que fomos. Mas nós continuamos, fica aquilo que nós somos. E a gente percebe o que somos através do que nós sentimos aqui, de como nós nos relacionamos. A gente já pode ir percebendo o que nós somos, mas nós esquecemos o nosso passado.
Aí nós chegamos aqui e as coisas começam a acontecer. Eu tô naquela família, eu tô naquele emprego, eu tô com aquela situação financeira tão difícil. Eu trabalho, não sobra nada. Ou eu trabalho e o chefe é tão ruim para mim, não me compreende. Eu tenho um marido que não é aquilo tudo que eu esperava. Eu tenho uma sogra que me incomoda. Ou meus filhos, não é aquilo que eu queria. Isso é o que eu penso agora. Porque eu não lembro daquilo que eu programei. Né? Então eu começo a ficar inconformada com a situação em que eu estou. Então, nesse momento que vem essa inconformação da vida, vem essa rebeldia com a vida, eu posso entrar num processo de depressão. Porque, inclusive, quando a gente perde entes queridos, né, temos um revés financeiro, muitas vezes isso nós já sabíamos de antecedência no plano espiritual. Só que a gente achou que ia dar conta e começa a ficar difícil, fica pesado. Nós programamos, mas chega aqui a coisa tá difícil e nós podemos acabar chegando num estado depressivo, porque a coisa fica difícil. Então, o que acontece? Eu não tenho a vida que quero, mas não aceito a vida que tenho. E aí, todo esse planejamento reencarnatório que vai dizer para nós não. Não naqueles aspectos que nós queremos facilidade. Ele vai dizer não, vai ser o aspecto mais difícil que vai te polir, que vai te melhorar. Mas isso dói muito, realmente. Fica difícil. Ai, meu Deus. Como faz, né? É, uma questão que apareceu ali, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para verificar o nome dela, que ela perguntou sobre a terapia da regressão, a Enelise. Perguntou se a terapia da regressão ela seria uma tentativa de busca para a cura da depressão. Dando Olha, água para o vinho assunto. o que nós sabemos a respeito de regressão a vidas passadas? Nós temos o Alberto Almeida, um estudioso, ele é médico, psiquiatra, né? E ele estuda muito a regressão, inclusive algumas regressões ele faz. Só que é o seguinte, né? Tem que se ter o máximo do cuidado com isso. Praticamente, vamos dizer assim, ela não é indicada. Porque tu já pensou você lembrar de alguma coisa que numa vida passada foi extremamente dolorosa para você? Você não está de acordo, o profissional que está te atendendo, ele não tem esse conhecimento espiritual adequado. Ele não tem a capacidade de te trazer com saúde psíquica de volta para o meio em que você está. Você pode agravar o seu problema trazendo algo que você já superou ou que precisa superar nessa existência, trazer aquilo, remoendo aquilo novamente para dentro de você nessa existência. Imagine você descobrir que aquela pessoa que você está tendo problema, que você entrou em estado depressivo, foi um algoz teu numa outra encarnação. Aí a coisa vai complicar ainda mais. Por isso que Deus nos deu esse beijo do esquecimento, porque Ele sabia que talvez não fosse tão fácil, que não seria de forma alguma fácil nós conviver com as nossas encrencas lado a lado para tentarmos construir uma relação nova, esquecendo o passado. O passado é uma bênção. Então, se houver necessidade, que nem diz o Alberto Almeida, muita necessidade, tem que ser feito através de um profissional altamente capacitado. As regressões que ele faz são muito raras, mas é que como, por exemplo, uma pessoa não consegue entrar num avião, vamos supor, porque ela tem uma trava naquilo ali. Talvez ele consiga melhorar isso, mas a pessoa, ele tem que saber se a pessoa estará em condições de saber daquela verdade. Então, mais aconselhável é que a gente perceba que se temos um problema agora para resolver nessa existência, que ele foi, de certa forma, através do esquecimento,
acolchoadinho para que a gente possa resolver melhor. Mesmo. A Caroline falou aqui pra gente. é, a gente esquece as coisas por alguma razão, né? Realmente, Carol. E aí a Patrícia comentou também. A misericórdia do esquecimento é força motivadora para novas iniciativas. E o Exato. Vinícius, ele falou que tem um livro lindo sobre a regressão, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres, do autor Brian Weiss, acho que é uma coisa assim. Uhum. Então, se alguém tiver E interessado, né? pode Então, ler, é super indico, é muito bom. Uhum. ótimo. É muito Então, bom. Isabel, uma pergunta que eu tenho aqui para fazer para você também é sobre se nós somos unicamente responsáveis por esse quadro de depressão que nos ocorre. Primeiramente, assim, ó, o que que acontece com nós? A nossa vida corre e de repente ela tem uma vírgula. Essa vírgula faz com que a gente pare e pense como é que nós estamos levando a nossa vida. Então a depressão chega para nós de repente como essa vírgula que diz, ó, para, pensa o que você está fazendo, analisa, volta para dentro de si mesmo, tá doendo, né? E você tem que começar a sentir que aquela dor tem uma causa, tem um motivo. Se você tem uma fragilidade, você vai começar a buscar as causas que estão te deixando frágil. O sentimento é algo pessoal e intransferível, né? Então, o que que acontece? Eu não estou suportando essa realidade, mas isso é meu. Né? Aquela pessoa que de repente eu estou tendo problema, eu estou ficando depressiva por causa daquele problema, ela vive o momento dela, você vive o teu momento. Você tem o teu livre-arbítrio para, de repente, sair de uma situação que você não quer, de uma situação que é difícil para você. Mas, se você resolve ficar nessa situação, é porque você tem um motivo muito maior. Aí é a tua opção, é a tua responsabilidade. Inclusive, acontece o seguinte, muitas vezes, lá no plano espiritual, a gente sabia que vinha, por exemplo, com um relacionamento difícil, né? Aí a gente chega aqui e estamos deprimidos com aquilo. Mas as pessoas chegam e dizem assim pra gente, larga esse marido ou larga esse filho, deixa ele viver a vida dele e você viva a tua. Mas a pessoa sofre, né? Mas ela pega e diz assim: não, eu não vou abandonar, eu vou continuar. Muitas vezes, nesse caso, é porque você sabe que você marcou um compromisso de superação e de ajuda, inclusive, àquela pessoa que está ali precisando de ti. Está na tua memória, você não consegue se afastar daquela situação. Você vai levar ela até que você consiga melhorar a situação ou cumprir essa etapa. E aí você precisa de forças. Então você se responsabiliza por ti mesmo. Você vai encontrar a dificuldade. Ela vai bater a tua porta, seja através das situações ou de pessoas, mas está na tua índole, na tua resiliência. Como é que você vai suportar isso? Tu é responsável pela tua vida, pelo que tu sentes. Não tem como nós outorgarmos essa culpa, porque é como eu tô sentindo. De repente o outro tá te fazendo alguma coisa, mas ele nem sabe que tá te magoando profundamente. Você vai ter que criar músculos emocionais para poder lidar com essa situação, buscar ajuda, buscar o esclarecimento que vai te facilitar isso. Então, a gente, é uma dúvida que sempre tem, né? Eu vejo muito enfim, no espiritismo, em que a partir dessa sua fala, eu acho que acredito que a gente não pode afirmar, então, que toda depressão é ocasionada de um quadro de obsessão, né? Exato. Então, o que que acontece? Nem sempre a depressão
ela é de causa obsessiva. Né? Primeiramente, nós espíritas, nós não podemos de forma alguma fazer um diagnóstico desse nível para uma pessoa, porque o que acontece? Podemos agravar a situação dela partindo dessa suposição. Então, primeiramente, tem que ter a causa fisiológica, a causa psicológica, o profissional que vai trabalhar para a saúde dessa pessoa, seja a saúde física e a saúde emocional, né? Essas duas partes. Aí a doutrina espírita vai entrar com o processo do ajuda, né? Quando acontece de ser um caso obsessivo, né? Por quê? Porque já vem de outras existências com aquelas pessoas que ela não se quadrou, que teve problemas, que teve as dificuldades e que hoje ela está encarnada e esse espírito se aproxima dela e podendo gerar um caso depressivo. Isso pode acontecer, a gente vê muito na literatura espírita, né? Outra coisa que pode acontecer é que pelo fato da pessoa estar melancólica, muito triste, os pensamentos não estão ajuizados, os pensamentos não estão bons, eles estão numa faixa vibratória em que pode um espírito que está sentindo naquele mesmo jeito, aquela mesma tristeza, aquelas mesmas emoções, se aproximar por afinidade fluídica. E aí pode acabar fazendo com que o caso fique mais difícil, fique um caso mais potencializado, né? Então nós podemos ter aquela em que já traz um processo obsessivo que acaba deflagrando, como o próprio fato de você estar já num estado de muito abatimento e com pensamentos que não são bons, atrair pensamentos iguais. Então, nós temos que ter muito cuidado no diagnóstico nesse momento, né? Para não transtornarmos mais ainda a pessoa que já está com os problemas, né? Sim. A Isabela Ilha tem uma dúvida. Ela perguntou: o desenvolvimento da mediunidade auxilia no tratamento da depressão? Se sim, qual o momento certo? Olha, não é indicado uma pessoa tentar fazer um tratamento para depressão através da mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade é algo para nós que tem que ser muito estudado, muito esclarecido, porque a mediunidade pode complicar ainda mais a situação. No mundo em que nós vivemos, a mediunidade ela é provacional ainda. Então ela não vem para nós com muitas facilidades. A pessoa que muitas vezes não está deprimida, mas começa a ver coisas, ouvir coisas, e é muito comum elas irem lá na nossa casa espírita buscando uma informação, porque elas querem ou não querem mais ver espírito, ou não querem mais ter aquelas sensações. Então, primeiramente, o que a casa orienta? Que ela precisa fazer um estudo. Ela precisa estudar a doutrina, estudar os princípios básicos. Por quê? Porque a mediunidade, ela não pode chegar na casa espírita e ir para uma mesa mediúnica, porque ela não tem equilíbrio, ela não vai saber se portar corretamente. A mediunidade tem que ser estudada, tem que ser preparada, porque é uma capacidade que nós temos fisicamente que nos abre uma janela para o outro lado, que a comunicação vem de lá para cá. Se nós não temos a preparação, a capacidade de saber o que fazer com aquilo, nós podemos nos prejudicar a nós e aos outros. Porque você vai entrar num descontrole, né? Então, um processo depressivo tem que ser tratado como processo depressivo. A mediunidade pode, nesse momento, agravar ainda mais, porque, inclusive, um caso obsessivo que nós estávamos falando agora há pouco é uma mediunidade que não está sendo devidamente tratada, devidamente conhecida, porque se ela conhecesse, a pessoa conhecesse a mediunidade, soubesse todo o processo dela, não permitiria que esse espírito, de repente, pudesse agir através dela ou estar lhe prejudicando, né? Então, por isso que essas duas
questões não se coadunam, né? O Milton, mais uma perguntinha. Pessoal, eu tô gostando muito que vocês estão participando bastante do bate-papo, né, Isabel? Tá bem legal. Não, isso é ótimo, é ótimo. Então, o Milton está perguntando, Isabel, podemos afirmar que todos os males que nos acometem, desde as doenças até as aflições, são resultado da infração às leis naturais? Sim, perfeitamente, Milton. Por quê? É, como nós temos vidas anteriores, como nós tivemos, nós não fomos tão bons como a gente acha, como nós erramos muito, e quando nós retornamos, nós inclusive marcamos o nosso perispírito, que é esse nosso corpo fluídico, que vai dar a condição da formação do nosso corpo físico, e ele vai passar para o nosso corpo físico todas as impressões, tudo aquilo que a gente precisa resolver quando está aqui encarnado, inclusive as nossas doenças. Inclusive, o fato de nós termos nos nossos neurônios uma falha nas nossas sinapses. Nós podemos ter trazido isso já no processo reencarnatório, que em determinado momento nós apresentaríamos o processo depressivo. Olha, o processo depressivo acontece em crianças. Elas já trouxeram aquilo, né? Então, imagine, realmente, tudo que nós fazemos vai refletir na nossa mente espiritual e, consequentemente, nesse nosso corpo que vemos a Terra e vai aparecer nele essas nossas dificuldades. Então, aproveitando, como o espiritismo, ele pode auxiliar o indivíduo a sair desse quadro depressivo, Isabel? Olha, o espiritismo, ele é ferramenta auxiliar e medicamentosa na ajuda tanto à terapia como aos medicamentos. Ele não cura a depressão. Isso é bom que se deixe bem claro, tá? Ele vai auxiliar você, porque primeiramente a pessoa tem que estar amparada, né? Porque o que não dá para acontecer, a pessoa vai à casa espírita, né? Vai tomar passe, tudo que o espiritismo e a casa espírita nos fornece, achando que não precisa de mais nada. Não, a depressão é algo muito sério, muito grave. Se a pessoa não for tratada, ela pode chegar a uma depressão profunda e até o suicídio. Né? E a gente vê que os números de suicídio só aumentam. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser complementar ajudando essas outras terapias. Né? Porque você imagine sozinho, imagine assim, a pessoa está lá sozinha, nesses seus sofrimentos, ela vai ao médico, ela busca auxílio, ela faz a terapia, aí ela vai ao espiritismo, à casa espírita, e ela vai descobrir as causas das suas dores. E todos nós, quando nós sabemos por que sofremos, fica mais fácil, alivia, nos traz força para que a gente possa superar. Porque o que acontece? Quando a pessoa vai lá no psiquiatra, o psiquiatra vai fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? É uma consulta, né? Ele vai perceber o que a pessoa tem. Ela vai dizer, eu estou triste assim, falta de apetite, tudo aquilo que a gente relacionou anteriormente. A partir daí, ele identifica, tem um problema, dá a medicação, a pessoa começa a tomar o remédio, que é importantíssimo. Por que o remédio? Porque a espiritualidade amiga, ela já nos ajudou na conquista desse remédio. O remédio da depressão é uma conquista. Para quê? Para que a pessoa tome, tenha um refrigério da sua alma, se acalme e possa pensar diferente. Possa buscar aí, então, o recurso do esclarecimento que o Espiritismo é farto em nos dizer os porquês, as possibilidades de nós poder estarmos enfrentando nesse momento essa dificuldade. Porque ele esclarece isso com muita propriedade. E principalmente, o que o Espiritismo mais nos traz? O esclarecimento para a educação do espírito, né? A reforma íntima. E isso vai pedir esforço e disciplina, disciplina e disciplina.
disciplina para que a gente possa sair dessa situação. Não é ir lá assistir uma palestra ou chegar às vezes só para a hora do passe. É preciso se engajar em si mesmo, buscar a informação. E olha, com a internet, com os livros, as informações são imensas que vêm até nós. E aí, essa alma aflita começa a entender e começa a se acalmar. E começa a dar certo todos esses tratamentos. E ela começa a se fortalecer. E aí, ela vai buscar a força em si mesma. E quando ela conquistar essa força interior, ela vai ter a resiliência, ela vai ter a resignação para que ela possa superar. E paulatinamente, dali um tempo, porque o tratamento da depressão, ela vai de 8 meses a 2 anos. Ela não é assim tão simples, porque se instalou, a partir do momento que se instala no nosso corpo físico, nas nossas sinapses, tem todo um comprometimento que a gente precisa tratar. Então, nesse período todo, ela vai se fortalecendo, porque a vida, essa linha reta que tem uma vírgula e nos faz parar para que a gente analise, é um momento de crescimento. Muitas pessoas que passam pela depressão e conseguem compreender esse processo, elas se saem melhor. E olha, tem muitos palestrantes que nós conhecemos que dizem assim, que se não fosse a doutrina espírita, eles não estavam de pé. Eu também. Por quê? Porque ela nos sustenta na hora da dificuldade. Mas nós precisamos querer isso, ter a disciplina de procurar informação, nos sustentar sempre. Alberto Almeida tem uma passagem que ele conta que eu achei muito bonita. Ele fala sobre o vaso rachado. Ele fala a respeito de uma psiquiatra chamada Maomi, que ela tinha um cliente, né, um paciente, e esse paciente era um jovem, e ele teve um problema que ele teve que amputar uma perna. E ele ficou transtornado, transtornado. Então, ela foi tratando ele, foi tratando, e devagarinho ele foi se recuperando. Mas um dia ele entrou no hospital para fazer uma visita e ele encontrou uma moça com câncer. E ela estava ali muito triste. E ele tentava de tudo que era jeito agradá-la, até que chegou um momento que ela conseguiu sorrir para ele. E aquilo para ele foi tão importante, aquela ajuda que ele fez, foi transformando a vida dele. 2 anos de tratamento, um dia ele chega no consultório e diz assim para ela, eu estou melhor. Eu estou muito melhor. Eu quero que você me dê novamente aquele desenho que eu fiz aqui nas primeiras consultas sobre a vida. Porque ela disse para ele, eu quero que você me desenhe esse teu momento. E ele desenhou um vaso para ela. E o vaso era rachado. Então, onde era racha, era um preto assim. Dele disse para ela, o vaso rachou e por ali está saindo água. A minha vida está se esvaindo. Que era como ele se sentia naquele momento. Quando ele retornou, um tempo depois desses 2 anos de tratamento, ele disse, eu quero aquele desenho novamente. E ele pegou o desenho e ele pintou aonde estava preto, ele pintou de amarelo. E ela disse, por que você fez isso? E ele disse, porque esse amarelo significa a luz. No momento em que o meu vaso rachou, é a luz que saiu ali de dentro. Esse amarelo é a luz que clareou a minha vida, que fez com que eu compreendesse muito melhor o que eu estou fazendo na Terra. Então, muitas vezes, essa nossa depressão é um racho para que venha uma luz maior no nosso entendimento da nossa existência. Uau, eu acho que eu quero ficar em silêncio para interiorizar tudo isso que eu tô recebendo agora. Isabel, então, pessoal, se quer fazer mais alguma pergunta, o momento é agora. Quiserem falar mais alguma coisa para Isabel, a gente tem uns 10 minutinhos ainda, Isabel, então eu acredito que dê tempo para você passar uma mensagem para a gente. A gente sempre pede para os palestrantes deixarem uma mensagem final. Com você não vai ser diferente. Então, eu peço para que você deixe essa mensagem para a gente, para que a gente consiga finalizar esse nosso bate-papo e conseguir iniciar a nossa semana bem. Sim, então vamos lá. Eu gostaria
que é muito importante, assim, porque a depressão é um assunto que há muito tempo é algo assim que eu estudo, que eu leio a respeito, porque eu vejo que as pessoas sofrem muito com isso. E algo muito triste é quando elas não sabem o que está lhe acontecendo. Elas não têm a mínima informação. Seja uma pessoa mais simples, seja uma pessoa que seja culta, que tenha acesso a muitas informações, mas esse seu lado emocional, ela pouco vê, ela pouco cultiva. Ela está triste, ela está feliz, mas ela não faz aquele rescaldo de que aquilo é dentro dela, né? Aquilo que ela precisa desenvolver para que ela possa ter mais carinho pela sua própria vida. Até eu estou vendo ali, a Rosana está perguntando sobre a síndrome do pânico à luz do espiritismo. Qual a explicação? A síndrome do pânico é um dos agravantes da depressão, porque ela chega num ponto em que a pessoa tem medo de sair de casa. Ela tem medo de ir na esquina. É como se o mundo viesse em cima dela. Então, o que a doutrina diz? Que é um momento em que ela pode estar revendo o seu passado, sentindo isso dentro de si, porque ele faz parte de uma das características do processo depressivo, que pode se transformar numa situação da crise de pânico. E aí vai ter que ser tratada com medicamento, mas a raiz dela é a mesma. É essa vida, essas suas vidas anteriores, é esse processo muitas vezes de culpa, que nem diz a Joana de Ângeles, e que essa culpa faz esse plugue, né, que vai nos acarretar todas essas distonias, distimias que a gente tem no nosso comportamento. Mas então, é muito importante nós conhecermos a nós mesmos. Reforma íntima é algo fundamental. Porque se nós nos conhecermos na nossa essência, tudo vai ficar melhor. Porque nós vamos saber, inclusive, os nossos limites. Até onde a gente consegue aguentar uma situação. Nós podemos dizer, isso é bom para mim, isso não é bom. A gente precisa buscar isso. Eu deixo a dica da doutrina espírita, que é algo assim que nos eleva, é algo que nos põe em contato com a divindade com muito mais facilidade, porque nós estamos entendendo aquele processo. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz o seguinte, né? Eles estavam, ele, o Aulus e o Hilário lá, e o Aulus faz a seguinte colocação, que é muito importante, se a pessoa não é espírita, mas que ela tenha alguma religião. Por quê? No momento que essa pessoa frequenta o seu templo, que é um local preparado pela espiritualidade, tanto a igreja, seja a igreja ortodoxa, seja a assembleia, o templo que for, o budista, o judaísmo, no momento em que a pessoa entra no seu templo de religião, a espiritualidade consegue iluminar a sua mente. E, inclusive, trocar esses pensamentos ruins que ela está tendo. Então, é um momento, assim, de luz. Então, é importante que nós tenhamos a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. E não aquela espiritualidade de só passar pelo centro e deu, ou só passar pela missa e deu. Aquela espiritualidade que nos sustente no momento em que isso for aparecer para nós. Seja uma doença psicológica como a depressão, seja uma doença física, seja um revés na nossa vida, porque nós estamos aqui sujeitos a tudo isso. Hoje estamos aqui, podemos estar partindo, não sabemos os dias que vamos partir, mas que a gente possa partir com mais conteúdo, para chegar do outro lado com mais forças espirituais para lidar com as situações. Então, assim, fé. Fé inabalável. E Cristo nos trouxe isso, para que a gente possa superar os nossos problemas. Evangelho, evangelizar a nossa vida. Ver o outro
com as mesmas possibilidades que nós temos de sofrer, ele também tem. A caridade, poder ajudar. Você ajuda em casa através de observar alguém. Uma família que reconhece um depressivo está fazendo uma caridade. Quando você tem paciência com o filho, com o seu patrão, muitas vezes o seu chefe está desgovernado. Então, assim, termos a fé, termos o evangelho na nossa vida e a preocupação de nos melhorar sempre através da nossa reforma interior. E para isso, a vida está nos dando infinitas possibilidades. Aproveitemos essa encarnação, porque quando saímos de lá, nós fizemos um planejamento. Vamos cumpri-lo o melhor que nós pudermos. Assim seja. Que assim Isabel, seja. eu quero te agradecer e acredito que todo mundo está muito feliz e satisfeito com esse bate-papo de hoje. Que a gente possa sair daqui reconfortado e que a espiritualidade possa, de todo jeito, fazer com que a gente introduza isso na nossa mente, no nosso coração, de tudo que a gente ouviu aqui hoje. Então, é isso que eu peço para a espiritualidade amiga hoje, para que a gente introduza e para que a gente aprenda a viver o espiritismo, aprenda a viver essa religiosidade que a gente precisa ter dentro da gente, como você falou, né? Então, que Jesus esteja conosco, que Jesus esteja com todos vocês que acompanharam a gente hoje. Muita luz. Gratidão, Isabel, por esse momento. Então, um abraço para todo mundo. Obrigada, querida. Eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento aqui com você. Saudades dos nossos estudos. Então, é isso. Quero desejar um beijo para o pessoal também. Eu agradeço todos pela participação, por estar nos ouvindo. Que Deus assim nos abençoe a todos, para que a gente consiga trilhar um caminho de amor e de muita paz. Que assim esteja. Que assim Um seja. abraço, um Um beijo. abraço. Obrigada, gente. Boa noite, Obrigada, Isabel. Boa Fê. noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.